Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sou a professora Abigail Viana e, mais uma vez, estaremos abordando o componente curricular de língua portuguesa para os 5º anos. Vamos ler essa frase comigo que está na sua tela? Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Quem disse isso foi Thomas Edison. Você sabe quem foi Thomas Edison? Foi o inventor da lâmpada incandescente, da câmera de cinema. Veja que ele conseguiu coisas muito importantes, mas ele não desistiu. Então não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Se deu errado, tenta de novo, vai em frente, que com certeza você vai conseguir. Vamos embarcar agora na nossa viagem pelo conhecimento. E como eu sempre te digo, bota junto de você, pega aí teu caderno, teu lápis, tua borracha, vamos anotando, vamos registrando e qualquer dúvida que surgir, nós estamos aqui para tentar te ajudar e, se preciso, você fala com teu professor de sala de aula que com certeza ele vai te ajudar. A nossa aula de hoje, o tema dela é normas básicas de ortografia. Vamos aprender uma coisa muito, muito legal, que eu creio que você já percebeu quando você vai fazer sua leitura e possa ser que não sabia do que se tratava. Vamos ver o que é? Você já ouviu falar na palavra homônimo? Você sabe o que significa esta palavra? Você sabe o que são palavras homônimas? Não sabe? Anota aí. E agora você vai aprender. Se você já sabe, você vai relembrar, você vai revisar. Vamos lá, leia comigo, vamos me ajudar. Hoje é sexta-feira, a gente vai se animar e vamos embora, vamos trabalhar. As palavras homônimas são aquelas que possuem significados diferentes, mas elas são parecidas ou iguais, ou na escrita ou na pronúncia. Não se preocupa que durante a aula vão ter vários exemplos e nós vamos tirar, se possível, as suas dúvidas. Você vai compreender bem direitinho o que são palavras homônimas. Em resumo, são palavras que se escrevem ou da mesma forma e têm significados diferentes ou sons diferentes, ou são palavras que têm o mesmo som e mudam apenas algumas letras. E quando a gente muda a letra, muda totalmente o sentido dela. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Pronto, veja aqui esse exemplo que está na sua tela. Nós temos a palavra acento com C e nós temos a palavra acento com SS.
Não é o mesmo som, veja. Se eu ler a primeira palavra, eu vou ler acento. Se eu ler a segunda, eu vou ler também o quê? Acento. Ela tem o mesmo som. Mas a palavra acento com C é aquele acento do sinal gráfico. Quando a professora diz acento agudo, acento circunflexo, tá aí até o sinalzinho que a gente chamava de chapeuzinho, né? Mas já estamos no 5º ano, já falamos corretamente o nome dele, que é acento circunflexo. Então, está aqui a definição no slide. O acento com C é o acento que é o sinal gráfico, como eu te falei agora, agudo, circunflexo. E acento com SS está aí na imagem, ó. É um lugar que você vai se sentar. Veja como é importante a escrita correta da palavra. Então, essas palavras, elas são homônimas, elas têm o mesmo som, mas a grafia, a escrita é diferente e, com isso, o significado também é diferente. Outro exemplo aí na sua tela, nós temos a palavra cesta, escrita com S e no meio temos o X, e nós temos cesta embaixo com C e com S. O som também é igual, percebe? Cesta. Mas quando eu digo sexta e escrevo com S e com X após a letra E, é uma redução da palavra sexta-feira. Coincidentemente, hoje, sexta-feira. Então, se alguém perguntar que dia é hoje e você vai escrever, você não vai escrever com C, você vai escrever com S e após a letra E, você vai escrever a letrinha X. Só que embaixo nós temos sexta com C e depois da letra E nós temos o S. É a cesta, que está aí a imagem, está vendo na tela? Cesta, que é um recipiente, um lugar de colocar alguma coisa. Nesse caso aí nós temos uma cesta de morangos. Então observa que o som é o mesmo, mas a escrita e o significado é diferente. Eu creio que você que gosta de ler, de escrever, já havia percebido isso. Vai ver só que não sabia que o nome dessas palavras eram palavras homônimas. Vamos continuar. Observe nessa sua tela, você vai observar com calma, a letrinha está um pouco pequena, mas eu creio que você vai conseguir visualizar. Nós temos aí uma tabela com vários homônimos. Eu vou ler bem rapidinho com vocês eles, porque depois deles, dessa tela, nós teremos um texto onde vamos encaixar essas palavras no lugar certo. Então, nós temos acento com SS e com C. Você já viu a diferença. O com SS é o local onde se assenta e com C é um sinal de acentuação. Aí nós temos abaixo, incerto, com C, que é uma coisa incerta, é uma coisa imprecisa. E tem o incerto com S, que é inserido, introduzido, e por aí vai. Você pode printar a tela, tá certo? Que fica mais fácil para você ver depois. Aí nós temos apressar, taxas, cela com C e cela com S. Cela com C é um pequeno quarto, é uma cela. E cela com S é aquela que é colocada em cima do cavalo. Aí nós temos cervo, nós temos caçar, espiar, concerto com S, que é quando você vai consertar o teu celular, vai levar ele no concerto. E o concerto com C, que é aquele que é uma apresentação musical. Temos também essa aí, ó, coser com S, que é costurar. A gente não usa muito, mas podemos dizer, vou coser, vai costurar. E coser com Z, que é cozinhar. Aí temos serração, incipiente. Então, aí nós temos exemplos de várias palavras que têm o mesmo som, mas são escritas diferente e têm um significado totalmente diferente. Então, veja aí na tela agora esse texto, estão faltando algumas palavras. Eu vou ler com vocês e, à medida que chegar no espaço em branco, eu vou dizer de qual significado estamos falando e você vai tentar descobrir qual é a palavra. Vamos começar nossa leitura? A confusão do prefeito. O prefeito Toninho Taxa sai do gabinete do governador e entra rapidamente no primeiro táxi que encontra. Toque esse carro logo para a cidade de Ponto Sem Nó, que eu tenho que tomar posse daqui a pouco como prefeito. Depois de 2 horas de viagem, o motorista parou o táxi. O prefeito desceu rapidamente e subiu o coreto da praça que estava cheia e começou seu discurso. Meu querido povo Ponto Sem Nozense,
é com muita alegria que neste dia ele vai dizer que assenta. Só que aí tem local que se assenta. Então, como é que eu vou escrever a palavra assento? Será que é com C ou com SS? Vamos ver como é. Isso, olha, com SS, tá vendo? Nesta cadeira de prefeito. É uma honra ser prefeito desta cidade que tem, olha, qual é a palavra? Acento com C, porque é um sinal de acentuação. Que tem acento no nome. Nosso destino será mais o quê? Incerto. Por que o incerto aí foi com C? Porque quer dizer que é impreciso. Então, nosso destino será mais incerto, pois o povo vai estar incerto na minha administração. Vocês perdoem que o O, não sei o que aconteceu, que o O foi lá para baixo, tá? Mas o O tinha que estar aí na linha. Venho aqui para reafirmar as minhas promessas de campanha e prometo, o que é que ele vai prometer? Apressar. Por que aí é apressar com SS? Porque ele está querendo dizer que vai tornar rápido. Prometo tornar rápido, prometo apressar a criação da tabela que vai o quê? Apressar. Por que agora está com cedilha? Porque ele está falando sobre preço, ele vai ajustar o preço. Então, prometo apressar a criação da tabela que vai apressar o valor das o quê? Taxas. Taxas com X tem a ver com o quê? Com impostos, tá certo? Prometo apressar a criação da tabela que vai apressar o valor das taxas de serviços da prefeitura. Vou afixar em tabela em todos os estabelecimentos comerciais e, para isso, vou usar taxas. Observe que taxa aí está com CH, porque fala aquelas taxinhas, os pequenos pregos, que são mais baratas que os pregos. Vou também colocar na cela. Está vendo cela aí com C? Se trata de um pequeno quarto. Então, vou também colocar na cela da delegacia todos aqueles que colocarem cela com S, porque se trata da cela do cavalo. Em qualquer animal, cervo, desculpa, gente, em qualquer cervo. Cervo com C aí é o animal, tá certo? Desta cidade. Ainda como servo, veja aí servo com S, quer dizer alguém que serve, tá bom? É um criado. Ainda como servo leal desta cidade, também vou, o que é que ele vai fazer? Caçar. Caçar com SS quer dizer tornar sem efeito, não vai mais poder fazer, foi caçado, tá certo? Também vou caçar o cargo de todo funcionário público que caçar animais silvestres. O caçar aí já está com cedilha, fala de perseguir animais, tá certo? Que fique claro que quem desobedecer às leis vai o quê? Expiar. O que é expiar com X aí? Pagar a pena, ele vai ser punido, tá certo? Na cadeia, e o povo vai poder expiar, aí tem aí com S, que é aquele espiar de observar, quem está espiando, tá certo? Isso. Usarei do bom senso, o senso aí está com S, quer dizer, vai usar de bom entendimento, o juízo, tá bom? Usarei de bom senso para fazer um novo censo. Esse censo aí está com C, ou seja, é aquela pesquisa de informações de quantas pessoas moram no lugar, com que eles trabalham, então isso é um censo, tá bom? Vou fazer um censo da população desta maravilhosa cidade. Prometi e mandarei fazer um concerto com S. O que é concerto com S? É um reparo nos instrumentos da orquestra municipal para termos novamente um concerto com C, que é uma apresentação musical, em praça pública. As mulheres dessa cidade agora vão poder coser.
Coser com S é costurar suas roupas. E coser, olha o coser aí com Z, que é o quê? Cozinhar. As mulheres desta cidade agora vão poder coser suas roupas e cozer deliciosos pratos no centro comunitário todos os dias. Observe que se a gente colocar errado, trocar o S pelo Z, vai mudar totalmente o sentido aí do texto, tá certo? Vamos continuar, está quase terminando o nosso textinho. Vou também encaminhar à Câmara dos Vereadores o projeto para acabar com a serração. Novamente o O caiu, não sei o que aconteceu aí, mas tudo bem. Vai ver que hoje é sexta, o O já estava querendo chegar no sábado que não tem aula, né? Mas a palavra aí é completa, tá certo? Serração com RR aí tem a ver com o ato de serrar, tá certo? A madeira. Então, vou também encaminhar à Câmara dos Vereadores projeto para acabar com a serração de madeira em praça pública, pois está provocando uma serração, um nevoeiro, que impede ver as belezas de nossa cidade. O prefeito falava sem parar e não terminava nunca o seu discurso, quando um cidadão levantou-se e disse: vejo que o senhor é incipiente, ou seja, um principiante, na política, e muito incipiente, com S, que é ignorante, nos assuntos de nossa cidade. Portanto, não deve tomar posse como nosso prefeito. Como assim, seu mal-educado? Retrucou o prefeito indignado, procurando com os olhos o delegado para mandar prender aquele baderneiro. Aqui não é a cidade de ponto sem nó. O senhor veio ao lugar errado. Aqui é ponto com nó. O prefeito olha para o motorista de táxi que ainda o esperava, pois ainda não tinha recebido pela corrida. O taxista dá um sorriso sem graça e diz: eu só parei o carro para pedir informação. Então, com esse texto, você pode perceber que várias palavras com o mesmo som vão ser escritas de maneira diferente. Então, nós temos que estar atentos a isso. Para você ter esse conhecimento, você precisa estar sempre em contato com livros, lendo, escrevendo, praticando. E aí você vai saber a hora de usar corretamente aquela palavra. Lembrando, para quem está chegando agora, que estamos falando sobre homônimos, que são palavras que têm o mesmo som ou a mesma grafia, mas têm significados diferentes, dependendo ali do contexto onde ele está inserido. Só que vamos ver uma coisa bem interessante agora. Os homônimos apresentam diferentes tipos de classificação, ou seja, eles não são todos iguais. Vamos ver lá, os homônimos perfeitos. Quais são esses homônimos perfeitos? É quando as palavras possuem a escrita e a pronúncia igual, mas com significados diferentes. Vamos ver exemplos, tudo com exemplo fica mais fácil. Vamos para a próxima tela aqui, ó. Veja esse exemplo. A palavra manga. Quando eu falo manga, você pode já pensar nessa bela fruta que está aí, né? Uma deliciosa manga, mas alguém pode pensar na manga de uma blusa. Então, veja, é escrita da mesma forma, tem o mesmo som, eu só vou saber do que se trata quando eu ler a frase, quando eu ler o texto, tá certo? Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Manga pode ser a fruta ou a parte de uma blusa, da camiseta, de um vestido, por exemplo. No primeiro exemplo, eu comi manga hoje cedo. Se eu te disser isso, eu comi manga hoje cedo, será que você vai pensar na manga de um vestido? Na manga de uma blusa? Claro que não. Você vai saber que eu estou falando da manga, que é uma fruta. Mas se eu disser assim para você, coloque uma blusa de manga comprida, está frio. Você vai pensar numa blusa cheia de manga, a fruta no braço? Você não vai pensar isso. Você sabe que eu estou falando da manga, que é a parte de uma roupa. Então, percebe o que são homônimos perfeitos? São aquelas que se escrevem da mesma forma, são aquelas que têm o mesmo som, mas dependendo de onde está escrito, o significado é totalmente diferente. A língua portuguesa é muito interessante, não é? Veja agora a palavra cedo. A palavra cedo, está aí em vermelho para você observar, ela pode significar tanto um advérbio de tempo,
ou o verbo ceder, que significa abrir mão. Vamos ver os exemplos que você vai entender melhor. Primeiro exemplo, hoje tive que sair cedo para ir à academia. Se você escuta essa frase, você sabe que eu estou falando sobre o tempo, eu tive que sair cedo, tem a ver com tempo, com hora. Mas quando eu vou para a segunda frase, sem problemas, eu cedo para você minha vaga no ônibus. Quer dizer que eu vou deixar você sentar na minha vaga, eu vou ceder para você. Observa como é diferente a mesma palavra, escrita igualmente, pronunciada igualmente, porém os significados diferentes. Vamos continuar. Tem também os homógrafos, pertencem aos homônimos, tá? São classificações. O que são homógrafos? As palavras possuem a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, mas se pronuncia diferente. A palavra aí está vermelha, colher. Ela pode ser um talher, que é aquele que a gente usa para comer, ou pode representar a ação de colher. Por exemplo, você plantou tomates e você vai lá colher aquele tomate. Observa o som, você está percebendo o som? Eu digo colher é o talher e colher é quando eu vou tirar o fruto de algum lugar. Escreve da mesma maneira, mas o som é diferente. Primeiro exemplo. Pega ali na gaveta uma colher para você comer a sopa. Você já percebeu aí que eu estou falando do quê? Do talher, não é? Mas veja a segunda frase. Hoje vou colher feijões na fazenda. Escrevi igual. Está vendo aí nas frases? A escrita está igualzinha, mas o som é colher e colher. E muda totalmente o significado. Esses são os homógrafos. Outro exemplo é a palavra apoio. O apoio ele pode ter o sentido como suporte, isso aqui é um apoio para a TV, como também aquele verbo que significa apoiar, eu vou te dar aquela força, eu vou te apoiar. Primeiro exemplo aí, temos que comprar, vamos ler comigo, vamos me ajudar, pessoal, para a gente tirar aquela preguicinha. Temos que comprar um apoio para a televisão nova. Você já sabe do que eu estou falando. Vai comprar o objeto que vai colocar na TV para que ela esteja ali firme, com apoio. Já a segunda frase, eu apoio sua decisão, independentemente de qualquer coisa. Viu a diferença no som? Apoio e apoio. Um é um objeto, o outro é uma ação, é uma atitude. E nós temos também os homófonos. Já essa classificação, as palavras são escritas de maneira diferente, porém possuem o mesmo som. Vamos ver o exemplo da palavra cela. Cela com C, vimos isso lá no início já. Cela com C é o local ali onde os bandidos ficam presos. Alguém comete um crime, vai preso, ele fica numa cela. Mas se eu escrevo cela com S, eu estou falando daquele objeto que vai ser colocado em cima de um animal para que a pessoa possa andar. Vamos ver os exemplos? Está aqui, ó. Primeiro, esta é a cela onde ficam os ladrões. É a nossa primeira imagem. É uma cela com C. E na segunda imagem, coloque a cela antes de montar o cavalo. Então, veja que são coisas totalmente diferentes. O som é igual, mas a letra aí vai fazer toda a diferença. Aí nós temos aqui, ó, apressar com SS, que tem a ver com rapidez, e apressar com C, que seria aí colocar preso, com cedilha, né? Exemplo, vamos apressar para não chegar atrasado na escola. Então, aí tem a ver com tempo, com pressa, aquela rapidez. Então, vai ser escrito com SS. O outro exemplo, vamos apressar logo todas as mercadorias para irmos embora. Está falando de colocar o preço nas mercadorias. Então, esse assunto é um assunto muito interessante. Não se resume só ao que eu estou falando aqui. Você vai poder, sempre, como eu sempre te oriento, né? Sempre te aconselho, vai pesquisando, vai na internet, o dicionário vai te ajudar muito nisso aí. E agora vamos rever um pouquinho o que a gente viu, tá certo? Quem sabe agora nessa revisão a gente consegue tirar alguma de tuas dúvidas. Vamos lá, não se preocupa, tá certo? Se não entendeu, você vai pesquisar e tem o teu professor de sala de aula que está ali pronto para te ajudar em tudo o que você precisar. Então, o que são palavras homônimas? Tem aqui a resposta, mas de uma forma bem simples, são aquelas palavras que tanto podem ser escritas iguais ou ter o som iguais, mas que os significados são
diferentes. Vamos ler aqui o conceito. As palavras homônimas são aquelas que possuem significados diferentes, mas são parecidas ou iguais, tanto na escrita quanto na pronúncia. Eu creio que isso aí deu para você entender. Então, homônimos são palavras que o significado é diferente. Isso aí a gente já entendeu, tá certo? O significado é diferente. Agora, ela pode ser ou escrita igual, ou o som dela pode ser igual. Então, são palavras homônimas. Os homônimos têm várias classificações. Lembram disso que nós vimos? Nós temos os homônimos perfeitos, que são aquelas que têm a escrita igual, a pronúncia igual, mas só o significado que é diferente. Como exemplo, vamos agora aqui para a palavra. O exemplo que a gente tem do perfeito foi a palavra manga. Lembra? Ela escreve do mesmo jeito, tem o mesmo som, mas o significado é diferente. Nós temos também os homógrafos, não é, que são aquelas que têm a mesma grafia, que se escrevem do mesmo jeito, mas a pronúncia é diferente. Foi o caso que nós usamos como exemplo da palavra colher. No primeiro exemplo eu tenho: pega ali na gaveta uma colher para você comer a sopa. Quando eu digo colher, você já sabe que eu estou falando do talher ali que você vai se alimentar. Mas quando eu digo a segunda frase, hoje vou colher feijões na fazenda, colher. Está percebendo o som diferente? Eu estou falando de tirar aquele feijão. Eu vou colher, vou tirar do pé. Então é o verbo colher. Nós temos também os homófonos, que nessa classificação as palavras são escritas de maneira diferente, mas têm o mesmo som. E nós tivemos o exemplo aí, que foi o último exemplo que eu mostrei para vocês, que foi o exemplo da palavra cela. Percebe o som? Cela. É igual, ou com C ou com S, mas o significado muda totalmente. Com a letra C, fala do lugar onde alguém vai ficar preso, e com a letra S, vai falar sobre a cela do cavalo. Está aí o exemplo. Esta é a cela onde ficam os ladrões e coloque a cela antes de montar ao cavalo. Eu espero de verdade que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. É muito importante para cada um de nós ter você aqui conosco todos os dias. Não deixa de assistir às aulas. Se você quer assistir essa aula novamente, você pode mais tarde assistir pelo YouTube, que ela vai ser disponibilizada para que você possa rever quantas vezes você quiser e assim aprender cada vez mais. Então, continua se cuidando, continua estudando e é sempre bom ter você aqui conosco. Um grande beijo, até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva.
um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Eu sou a professora Kedma Santos e a nossa aula hoje será para os 5º anos. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos trabalhar sobre os sistemas do corpo humano. Isso mesmo, especificamente, hoje nós vamos trabalhar 2 desses sistemas. Lembra, nas aulas anteriores, que eu tinha falado para você que está em casa, que os sistemas eles são interligados? Tudo no nosso corpo funciona em conjunto, nada acontece de forma isolada. Por isso que hoje nós vamos trabalhar 2 desses sistemas que são importantíssimos para a nossa sobrevivência, para que o nosso corpo ele funcione bem. Bom, primeiramente a gente vai ver o que vamos trabalhar hoje. Antes disso, 5º ano, pega o caderno, pega o lápis, se acomoda na frente da TV e vem comigo. O que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender sobre o funcionamento e composição do corpo humano. Nós vamos trabalhar sobre 2 sistemas, o sistema respiratório e o sistema circulatório. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre as funções que eles têm. Por que, professora, você escolheu sistema respiratório e sistema circulatório? Porque eles juntos fazem um processo muito importante no nosso corpo, que é a circulação de oxigênio. Beleza? A gente vai ter alguns cuidados, né? Lembra, na aula anterior, a gente aprendeu que para que os nossos sistemas funcionem bem, precisamos que eles, além do seu bom funcionamento, nós precisamos colaborar com eles, né? Nós precisamos ter alguns cuidados. Por último, eu vou passar aquele desafio que você já conhece, que você já participa junto comigo. Então, fica atento e vamos juntos. Nós vamos começar primeiro sobre o sistema respiratório. Isso mesmo. Eu vou começar com um exercício com você. Se acomoda onde você está. Fecha os olhos e respira fundo. Inspira, agora respira, expira. De novo, inspira, puxa todo o ar que você consegue, agora solta. De novo, mais uma vez, inspira. E agora expira, solta todo o ar que você tem aí. Feito isso, responde. Você conseguiria viver sem respirar? Claro que não, né? O sistema respiratório, o processo de respiração, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. E para que a gente entenda um pouco como é que funciona esse sistema, a gente vai entender algumas coisas, a gente vai entender como é que funciona, o porquê. Eu já vou começando com essa imagem. Aqui nós temos uma garota, né, escutando um som, fazendo aquela respiração lenta que eu fiz com você. É comprovado que a respiração, ela auxilia no funcionamento dos outros sistemas, além de ela ter a capacidade de reduzir estresse, de te acalmar, de fazer com que você fique mais tranquilo. Isso mesmo. Eu não sei se você já escutou. Calma, respira, respira fundo, vai ficar tudo bem. E fica tudo bem mesmo, porque quando a gente faz esse processo de respiração um pouco pausado, um pouco mais profundo, a circulação de oxigênio
é bem mais eficiente, né? Ela te ajuda, ela reduz os batimentos do coração. Para parar, professora, de jeito nenhum, mas ela faz um processo de regulação. Então, é importante. Sempre quando você estiver triste, sempre quando você estiver nervoso porque não entendeu a aula, o que é que você vai fazer? Respira fundo, inspira, expira, inspira e expira, beleza? É muito importante que você entenda como é que funciona esse processo de respiração. A gente vai entender um pouco como esse processo acontece. Juntamente com o sistema circulatório, esse oxigênio ele faz um percurso por todo o nosso corpo. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem uns amiguinhos, né? Uns meninos brincando, o outro segurando a sua mamadeira. Eles estão tendo os mesmos batimentos cardíacos? Certamente não. Na medida que a gente faz atividades com mais intensidade, o nosso coração ele bate mais rápido. Por quê, professora? Porque o corpo precisa de mais oxigênio. Quanto mais ar a gente inspirar, mais oxigênio vai circular pelo nosso corpo. Então, quando a gente faz esse tipo de atividade mais intensa, o nosso corpo pede mais oxigênio. Então, o coração vai estar lá batendo mais forte. Vai estar batendo mais forte. O corpo precisa de mais oxigênio e o sistema, né, ele vai trabalhar de forma mais veloz, beleza? O sistema respiratório é responsável por fornecer oxigênio para as células do nosso corpo por meio da inspiração. Quando você inspira, o ar ele está entrando pelas suas cavidades nasais e começa o processo de filtragem. Você acha que o ar que você respira é o mesmo que chega até um pulmão? Não, né, gente? Existe um processo de filtragem. No ar possuem várias substâncias que nem todas são legais. Então, eu preciso que o meu processo, o meu sistema respiratório funcione para que o oxigênio chegue direitinho no meu pulmão e consiga circular por todo o meu corpo. Beleza? Elimina o gás carbônico por meio da expiração. É muito importante que você entenda isso. Quando eu expiro, eu ponho para fora um dos elementos que não servem para a gente, que é o gás carbônico. Imagina se a gente só inspirasse. A gente teria como segurar esse ar todo? Claro que não, né? O sistema respiratório ele serve para isso, para a gente reter no nosso corpo o que precisa, que no caso é oxigênio, e pôr para fora o que não serve. E esse sistema começa a partir das minhas cavidades nasais. É importantíssimo que você respire pelo nariz. Professora, mas eu quero respirar pela boca. Pode? Pode, mas aí você vai estar pulando uma etapa. É importante que você respire pela cavidade nasal, pelo nariz, né? E o processo de filtragem ele acontece de forma mais completa. Somos formados por células, cada uma precisa de ar. E quanto mais movimentos fazemos, mais rápido respiramos. É exatamente o que eu falei há pouco. Quanto mais atividades a gente faz, dá uma carreirinha aí, parado no mesmo lugar. Você em casa, faz esse exercício comigo. Dá uma corridinha rápida. Ou então, se você não consegue fazer essa carreirinha porque está cansado, porque está sentado aí no sofá, levanta o braço mais rápido. Faz isso. Põe a mão no coração agora. Ele está batendo mais rápido ou mais devagar? Certamente mais rápido, porque quanto mais atividades a gente faz, mais o corpo precisa de oxigênio. Por isso que a gente sente o coração bater mais acelerado. E o processo de respiração profunda, né? Quando a gente respira fundo e solta esse ar, é que a gente está dizendo que está tudo bem, não tem perigo e o nosso corpo pode funcionar tranquilamente. Que o meu sistema respiratório precisa estar regulado,
que o meu processo de circulação de oxigênio, ele está acontecendo, beleza? É importante que você entenda isso. Quando estiver fazendo atividades mais intensas, coração começou a bater acelerado, respira fundo, calma, que vai ficar tudo bem e o processo de transporte de oxigênio vai acontecer. Aqui, é como eu disse para vocês, qualquer exercício de intensidade modifica o nosso sistema respiratório. Seja pular, correr, brincar, a gente vai fazer com que o nosso coração, ele bata mais rápido, então a gente vai precisar de mais oxigênio, beleza? Vamos embora. Ó, percebe, quinto ano, como está a respiração do rapaz da imagem. Está bem mais ofegante, provavelmente ele fez uma atividade mais intensa. Assim como a moça dessa imagem aqui também. Ela provavelmente fez um exercício de grande intensidade. O que é que precisa? Respirar fundo, fica tranquila, que na medida que o tempo for passando, essa respiração vai voltando ao normal. Você vai voltar a respirar mais tranquilamente, beleza? É muito importante isso. Fez um exercício, correu, pulou, brincou, dá uma parada, respira fundo e vai voltar normalmente a respirar de forma mais pausada, de forma mais tranquila, beleza? A formação do sistema respiratório a gente tem aqui as cavidades nasais, que é por onde o ar entra, né? E já no processo de inspiração, isso já começa a ser filtrado. Existe, eu não sei se você já reparou que existem uns pelinhos no seu nariz que fazem com que as substâncias tóxicas já comecem a ficar lá. Lembrando, não é só na cavidade nasal. É muito importante que o processo de filtragem desse ar aconteça para que a gente não adquira algumas doenças do trato respiratório. Como assim? A gente respira o ar, mas nem tudo nele é legal. Então, se chega alguma bactéria, se chega algum fungo, algum vírus no nosso pulmão, certamente a gente vai desenvolver algum tipo de doença. Beleza? A gente tem aqui as cavidades nasais. Eu tenho aqui a minha faringe. A minha faringe, ela faz parte do sistema digestório e faz parte também do sistema respiratório. Professora, como é que passa o meu alimento e passa o ar? Tenha calma, que não vai chegar alimento no seu pulmão, não. Por quê? Na faringe existe uma estrutura chamada epiglote. A epiglote faz com que o seu alimento vá para o sistema digestório e o ar passe tranquilamente pela sua laringe e pela sua traqueia até chegar nos pulmões e a distribuição desse ar, né, desse oxigênio, ele vai acontecer por meio do seu sistema. Eu tenho a minha laringe, eu tenho a minha traqueia. A minha traqueia é como se fosse um tubo, que é por onde passa o ar. Esses anéis que está na imagem funcionam para que esse tubo não se feche, para que o ar ele passe e seja encaminhado para o pulmão, beleza? Aqui eu tenho os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. É a partir dessas estruturas que o ar ele passa e é distribuído pelo nosso sistema. Nesse caso, e é o próximo sistema que a gente vai trabalhar, é o sistema circulatório, que é o que faz com que o meu ar circule pelo resto do meu corpo. Aqui eu tenho na imagem uma garota espirrando. Você sabe por que a gente espirra? O processo de espirro é como se o corpo da gente estivesse dizendo que não quer determinada substância. Quando eu espirro, esse ar sai em média a 160 km por hora. Vê como é rápido. Você já se assustou com o espirro de alguém? Pois é, esse espirro aí tem várias substâncias que o corpo não aceitou. Por isso que a gente põe para fora, né? No momento atual, é importantíssimo que a gente use máscara. Por quê? Porque o Covid, ele pode ser transmitido a partir de um espirro. Lembra que eu falei que quando a gente espirra, põe muitas substâncias para fora? Pois é, se tiver alguém com vírus e
espirrar perto de você, você pode adquirir a doença também. Usa máscara, mantém distanciamento social. Vamos continuar com a aula. Agora eu tenho o sistema circulatório. Esse que é constituído por vasos sanguíneos que transportam o sangue e um órgão impulsionador. E que órgão é esse, quinto ano? Isso mesmo, é o nosso coração. Ele é responsável por bombear o sangue e fazer o processo de transporte do oxigênio pelo corpo inteiro, a partir das artérias, das veias e dos vasos sanguíneos. Beleza? O sistema circulatório é como se fosse uma encanação. Na sua casa, existe encanação por onde passa a água até chegar à sua torneira? Certamente sim. E o processo, o sistema circulatório, ele acontece mais ou menos da mesma forma. Eu tenho o meu sangue que precisa ser distribuído pelo meu corpo. E é esse sistema que é responsável por isso. Professora, pelo amor de Deus, e o que é que tem a ver com o sistema respiratório? Tem tudo a ver, porque o sangue, ele carrega o oxigênio até as outras partes do corpo, beleza? Olha aí, eu tenho aí as minhas veias, as minhas artérias e os vasos. Esses são responsáveis por fazer com que o meu sangue circule juntamente com o oxigênio pelo corpo. A gente não teria como, quinto ano, segurar esse oxigênio todo no nosso pulmão, né? Imagina uma bexiga, você enchendo ela. Você assopra, ela vai encher, 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 até estourar. Não é isso? E o sistema respiratório, juntamente com o sistema circulatório, servem para isso. Na medida que eu vou recebendo ar e vou liberando oxigênio para todas as áreas do corpo, o meu sangue está fazendo esse processo de circulação, beleza? E aqui nós temos o órgão principal, que é o coração. Ele vai bombeando e vai fazendo esse processo. Vai liberando o gás carbônico, enquanto o oxigênio ele é liberado na circulação, né? Ele vai fazendo o processo circulatório na corrente sanguínea. Olha aí como é que funciona. Na medida que vai acontecendo esse processo de filtragem do meu sangue, do meu ar, né? E o oxigênio ele vai ser liberado a partir do sistema circulatório. Eu tenho o meu sangue que ajuda nesse processo. Observa na imagem, eu tenho o meu sangue circulando pelas veias, artérias, certamente esse sangue está cheio de oxigênio, que é o que faz a gente sobreviver, que faz a gente funcionar. Seria impossível a gente ter uma boa vivência, né? Seria impossível a gente viver sem oxigênio. Lembrando, nem tudo no ar é bom. Por isso que existe o sistema respiratório, que faz esse processo de filtragem e o que vai para a gente, o que vai para os nossos vasos, que faz parte da nossa circulação, é o oxigênio, beleza? Eu libero o gás carbônico que eu não quero e fico só com o oxigênio. As artérias conduzem o sangue do coração para outras regiões do corpo. As veias levam o sangue novamente para o coração. Os vasos capilares unem as veias às artérias e levam nutrientes e oxigênio para as células, retirando o gás carbônico e as substâncias tóxicas. Foi o que eu acabei de falar há pouco. Eu fico com oxigênio e libero o que não é bom. Lembrando que isso é um ciclo, tá? Isso vai se repetindo. E o coração, ele serve para fazer esse processo. Eu retenho oxigênio, libero o gás carbônico e as outras toxinas. Beleza? Vamos embora. Existe a circulação pulmonar, que se chama de pequena circulação. É o caminho que o sangue faz do coração para buscar oxigênio nos pulmões. A gente tem dois tipos de circulação, que é a circulação sistêmica, que acontece de forma mais geral, né? Que é o processo de circulação
do corpo todo. A pequena circulação, ela tem a ver com o processo entre pulmão e coração, que faz esse ciclo de eu buscar o oxigênio do pulmão e liberar para o resto do corpo. Eu tenho primeiro a pequena circulação, que acontece, eu pego o oxigênio, libero o gás carbônico e outras toxinas, e o sangue é liberado, o oxigênio é liberado para o corpo inteiro. Percebe, quinto ano, esses sistemas estão diretamente ligados, não esquece disso. Um precisa do outro. O sistema circulatório e o sistema respiratório estão intimamente ligados, uma vez que é o sangue que transporta o oxigênio e todas as partes do corpo humano onde ele é necessário. Olha aí, eles estão intimamente ligados, porque um precisa do outro. Um filtra o oxigênio e o outro faz o processo de transporte. Beleza? A gente precisa, para manter esses sistemas em dia, de alguns cuidados, tá? Evitar ambientes com fumantes. É importantíssimo. O cigarro, ele tem toxinas que em contato com o nosso corpo, né? No momento que a gente respira esse ar com as toxinas, pode ser desenvolvida muita doença. Podem ser desenvolvidas várias coisas. Então, é importantíssimo você manter distância de pessoas que estão fumando, beleza? É importante dormir bem e em um lugar arejado. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Se exercitar, de preferência em lugares arejados. E consumir alimentos saudáveis. Vê só, quando eu falei de inspiração pelo nariz, é aquele processo. Se eu respiro pelo nariz, o processo de filtração acontece de forma mais completa. Se eu respiro pela boca, é como se eu tivesse pulado uma etapa. Essa questão de você estar em ambientes arejados quanto mais você tem circulação de ar, melhor para a sua saúde. Quando você está num ambientezinho fechado e, no caso de existir algum vírus ou alguma bactéria, certamente o processo de você inspirar esse ar é mais complicado, beleza? Você consegue adquirir com mais facilidade algum tipo de patologia. Se exercitar, de preferência em lugares arejados. Isso mesmo, é o que eu acabei de dizer. Quanto mais aberto for o local, melhor vai ser para você. Menos chance de você adquirir alguma doença, certo? Esse processo de consumir alimentos saudáveis é muito importante. Tanto para um sistema como para o outro. Por quê, professora? Pensa comigo. Se eu, no meu cano, aquele cano que eu comparei, aquele cano que leva água para a sua casa, estiver entupido, a água vai circular legal? A água vai conseguir chegar na sua torneira facilmente? Não, né? Quando a gente fala de sistema circulatório, quando a gente fala de sistema respiratório, isso também acontece. Se nas suas artérias, nas suas veias, tem algum tipo, principalmente de gordura, esse processo de circulação acaba ficando mais difícil e, consequentemente, você pode adquirir alguma doença cardiovascular. Beleza? É importante demais esses cuidados. E o que foi que a gente aprendeu hoje, quinto ano? A gente aprendeu sobre o funcionamento e composição do corpo humano. A gente entendeu um pouco mais sobre alguns sistemas. A gente aprendeu um pouco sobre as funções e órgãos desse sistema. Lembrando que o órgão principal do sistema circulatório é o coração. Ele precisa estar bem para que a gente também funcione bem. Cuidados com os sistemas, é importantíssimo isso. Não descuida quinto ano. É importante que nós tenhamos uma vida saudável para que os nossos sistemas eles funcionem bem, funcionem de forma adequada. Lembrando, um sistema depende de outro. Se você não cuida de um sistema, certamente todo o seu corpo ele fica comprometido. Beleza? E para finalizar,
Não menos importante, eu vou passar o desafio. A partir da aula que você assistiu hoje, que eu tenho certeza que você compreendeu, e se não compreendeu, entre em contato com seu professor, anota as dúvidas. Vamos embora para o desafio, eu conto com a sua participação. Anota, tira uma foto e depois você anota, se tiver dúvida, que eu tenho quase certeza que o 5º ano não vai ter. Você anota a sua dúvida e pergunta ao seu professor. O que você acha que pode fazer para manter o bom funcionamento do seu sistema respiratório e circulatório? Não se alimentar bem. Você acha que só comer doce salgadinho vai conseguir manter o seu corpo e os seus sistemas saudáveis? Você acha? Não sei, né? Você assistiu a aula, você assistiu tudo o que eu acabei de dizer para vocês. Não sei se a resposta será essa. Fazer atividade física. Será que é importante fazer atividade física para manter os sistemas em bom funcionamento? Ou será comer muito doce? Será que se eu comer muito doce, eu garanto que os meus sistemas ficarão saudáveis? Tira uma foto, anota e eu conto com você na próxima aula. Por hoje eu fico por aqui e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do 1º ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do 2º ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O 3º ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do 4º ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do 5º ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8h da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje, na nossa aula, nós iremos conversar um pouquinho sobre o teatro e também um pouco sobre a obra do Ariano Suassuna. Pois é, hoje vai ser quase que uma continuidade
da nossa aula Porque tu não entra lá e manda- nós já conversamos sobre alguns elementos Já do foi. teatro. Tá com a cabeça. E vocês sabem que a nossa cidade tem uma cultura muito forte dentro dessa linguagem artística. Além disso, nós temos diversos teatros espalhados aqui pelo nosso estado, espalhados pela nossa cidade. E antes de conversar sobre o teatro propriamente dito, antes de falarmos da obra do Ariano Suassuna, eu vou apresentar para vocês alguns teatros, alguns espaços onde nós temos eventos, onde nós temos a explosão artística dessa linguagem. Então eu vou mostrar o teatro, alguns teatros para vocês. Eu não sei se vocês já conhecem, mas se não conhecem, vão conhecer um pouquinho desses espaços que estão aqui dentro da nossa cidade. E claro, quem não conhece, vai um dia conhecer. Eu dou um conselho para vocês, conheçam, assistam. A gente sabe que estamos vivendo um período agora onde os teatros, as manifestações artísticas no geral estão sofrendo um pouco por conta da pandemia. A gente não pode aglomerar, não pode juntar muita gente nos espaços. Mas claro, assim que tudo isso passar, façam um passeio. Um passeio por onde, professor? Por onde? Pelos teatros. E aí eu vou apresentar alguns deles para vocês. Primeiro, Teatro Santa Isabel. Vocês vão começar a perceber que os teatros aqui, todos eles que eu vou mostrar para vocês, têm uma estrutura de cor, estrutura física que relembra o passado. Todos esses são espaços antigos e já faz com que a gente perceba que essa linguagem artística não é uma linguagem de hoje, não surgiu hoje. Faz tempo, muito tempo. E dentro desses espaços, como o Teatro Santa Isabel, como o Teatro Barreto Júnior, acontecem diversas peças teatrais. Pois é, momentos onde os artistas vão reviver, recontar histórias, viver e dar vida a personagens. Algum de vocês já teve a oportunidade de ver uma peça teatral? A apresentação de alguém recitando uma poesia? Não! Eu vou fazer o seguinte com vocês na aula de hoje. No finalzinho da nossa aula, nós vamos ver aqui uma pequena apresentação teatral. Tem um professor, grande amigo, que também é ator, inclusive. Ele vai estar aqui junto com a gente, no finalzinho eu vou apresentar para vocês. Ele vai estar junto com a gente aqui nesse momento, dando vida a dois personagens que daqui a pouquinho eu conto para vocês. Eu vou ser um personagem e ele vai ser o outro. E aí vocês vão perceber mais ou menos como é que acontece essa magia, essa linguagem artística do teatro. E aí nós temos também aqui, dentro da nossa cidade, o Teatro Apolo, ali no Recife Antigo. Pois é, nós temos vários espaços como esse daqui, Teatro do Parque, onde acontecem diversas peças, inclusive o Teatro do Parque já fazia um bom tempo que ele estava em reforma. Você não sabia ou não disso? Pois é, o Teatro do Parque, ele passou por uma reforma e hoje ele está aberto, ele vai poder receber visitas. Claro que a gente sabe que estamos relembrando um momento que a gente não pode estar aglomerando, não pode encher os espaços de pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque os teatros geralmente juntam muitas pessoas. Várias pessoas vão prestigiar os artistas que ali estão e que vão contar diversas histórias. Histórias de drama, histórias engraçadas, histórias que fazem as pessoas sorrirem, que fazem as pessoas chorarem. E essa é uma das características do teatro, causar emoção nas pessoas que estão assistindo aquela manifestação. Você, ao assistir uma peça teatral, você vai sentir sensações, emoções. E quem é que é responsável por isso? Os atores. Os atores que estão ali, a cenografia, a iluminação, o som,
Tudo isso vai ser responsável por transmitir uma mensagem. E a gente vai transmitir, inclusive, hoje também para vocês uma mensagem. Do jeito que eu estou fazendo para vocês aqui. Eu também, nesse momento agora, estou transmitindo uma mensagem para vocês. Estamos conhecendo um pouquinho dos nossos espaços teatrais. Nós temos também, na Boa Vista, Teatro da Boa Vista. Pois é. Comecem a perceber a forma, a estrutura do prédio. Eu estou colocando para vocês aqui os espaços, as fachadas, mas dentro do teatro também tem toda uma estrutura peculiar desses espaços que possibilitam a plateia assistir de maneira tranquila todo o espetáculo. Tudo é projetado para que a gente consiga ver e ouvir também o que os personagens estão dizendo. Hoje nós temos ao nosso lado a modernidade, que ajuda, as pessoas podem colocar microfones e aí a voz ela vai ser amplificada. Mas lá no comecinho do teatro, no comecinho da história, não tinha esses aparatos tecnológicos que nós temos hoje. Então as pessoas tinham que participar da peça teatral com uma boa colocação da voz para que todo mundo conseguisse ouvir. E aí nós vamos relembrar da aula passada, o teatro grego. E aí o espaço ali que é colocado, é produzido como uma concha acústica para fazer com que as pessoas elas consigam ouvir o que os personagens estão falando. Mas hoje nós temos a tecnologia, nós temos esses avanços ao nosso favor. Então a iluminação, o som, tudo isso vai contribuir e fazer com que o espetáculo ele seja visto cada vez por mais pessoas. Pois é, e aí o espaço do teatro não se resume, não vai ser somente dentro do teatro que a gente pode ter uma peça teatral. Graças à tecnologia, a gente pode fazer um teatro ao ar livre, as pessoas vão conseguir ouvir, muitas pessoas vão conseguir apreciar a peça, porque nós vamos ter essa tecnologia ao nosso favor também. Mas aqui eu estou mostrando para vocês os nossos espaços, o teatro. Nós temos também o Teatro Joaquim Cardoso. Olha a quantidade de teatros que nós temos na nossa cidade. Teatro Arraial Ariano Suassuna. E aí, claro, lembra que eu disse no início da aula que nós iremos conversar um pouquinho sobre a obra desse dramaturgo, escritor, professor? Pois é, ele é tão importante para a nossa cultura que nós temos, inclusive, um teatro com o seu nome. Teatro Arraial Ariano Suassuna. E é importante a gente perceber que todos esses espaços, assim como todas as linguagens artísticas, precisam ser valorizadas. Fazem parte da nossa tradição, fazem parte da nossa história. O teatro, ele conta diversas histórias. Assim como a música, assim como a literatura, assim como as artes plásticas, a pintura. A arte é a expressão do ser humano que vai revelar aspectos culturais, sociais. A cultura vai mostrar o que é que nós estamos vivendo, vai revelar os nossos sentimentos e vai transmitir isso para as pessoas, para as outras pessoas. Então, se eu faço uma música para vocês agora aqui, se eu canto, e aí a forma como eu vou cantar, a forma como eu vou apresentar, eu posso passar uma mensagem para você de tristeza, de alegria, de euforia. Lembra da nossa aula do frevo? O que é que o frevo transmite? Frevo, energia, rebuliço. Pois é, essa é uma das características da arte, é causar, passar os sentimentos. E quais sentimentos nós conseguimos identificar na obra do Ariano Suassuna? Quais sentimentos o teatro ele consegue passar? E aí eu faço a pergunta para vocês. Já falei tanto dos espaços, mas o que é o teatro? Seria essa arte que vai passar, que vai transferir esse sentimento? Então, o que é esse teatro? Seria justamente uma das linguagens artísticas que vai justamente contar a história, que vai transmitir esse sentimento, transmitir essa energia. Lembrando que o teatro,
além do ator que vai estar ali junto com as pessoas, interagindo, conversando, contando a história, nós temos toda uma estrutura que proporciona essa peça. Então nós temos a iluminação, as pessoas que trabalham com a iluminação, as pessoas que trabalham com o som que vocês irão ouvir no teatro, o figurino, a maquiagem, ou seja, existe toda uma equipe trabalhando para que a gente consiga dar vida a essas histórias, dar vida a esses personagens. E isso é o teatro. O espaço físico onde acontece essa manifestação, mas que vai além, que são personagens que vão mostrar, que vão contar diversas histórias. E que histórias? Histórias que muitas vezes passam o tempo, que são atemporais, que em qualquer época que a gente contar, ela vai surtir um efeito, ela vai passar uma imagem para a gente. E essa história, ela é muito legal. Uma história que a gente vai falar justamente, eu não quero adiantar, mas é uma história que a gente vai conversar agora, é uma história que emociona, que faz a gente sorrir, que conta um pouco da nossa história, e esses personagens traduzem isso. Então eu tenho um grande responsável por essa contação, por esse momento, é o dramaturgo Ariano Suassuna. Então, Ariano Suassuna, ele escreveu diversas peças, diversos textos teatrais. Ele foi responsável por isso e a gente percebe a importância desse escritor, a importância desse autor para a nossa cultura. A partir da sua obra, ele começa a trazer para a gente elementos, né, de valorização da cultura do Nordeste. Paraibano, escritor. E aí nós temos diversos textos dentro dessa linguagem. E aí eu trouxe alguns temas, alguns textos para a gente, alguns títulos, que são A Faça da Boa Preguiça, A Caseira e a Catarina, O Rico Aventureiro, O Santo e a Porca e O Alto da Compadecida. O conhecido Alto da Compadecida. E aí alguém vai dizer, professor, mas não é O Alto da Compadecida? E aí eu vou agora explicar essa situação para vocês. Alto da Compadecida, livro do Ariano Suassuna. Eu trouxe aqui um livro para a gente, um livro escrito aqui em texto teatral. O livro Alto da Compadecida inspirou o que a gente conhece também, que foram para as telas. A gente conhece o filme, né? A série, O Alto da Compadecida. Então, um livro, um texto teatral que inspirou a criação aqui, né, do nosso filme, né, que a gente conhece, o filme e a série O Alto da Compadecida. E tem tantas coisas, tantos elementos. Eu já assisti esse filme já diversas vezes, várias vezes, e sempre vem algo novo, sempre ele consegue extrair um sorriso, sempre é um momento de alegria e de felicidade. E nesse filme, vamos falar do filme em si, nós temos os personagens, o cenário e a cultura. Pensar nos personagens, no cenário e na cultura é pensar no nosso dia a dia, é pensar na nossa identidade. A gente gosta tanto porque a gente acaba se identificando com a história. Não, vocês não se identificam, vocês não conseguem perceber dentro desses personagens características do povo nordestino. Então, os personagens presentes nessa história, eles retratam a nossa vida, a nossa cultura. E aí, a cidade que acontece, né, nós temos ali Itaperoá, que é uma cidade que representa pequenas cidades do interior, onde tem figuras marcantes nessas cidades. Figuras marcantes. Que figuras? E aí a gente consegue perceber. Nós temos o capitão, o tenente, nós temos a Rosinha, o Chicó, o João Grilo, tem o valentão da cidade. Nessa história nós temos a igreja também presente, a gente tem o padre, o bispo, tem o padeiro da cidade, aí representa o comércio, representa as atividades econômicas desse espaço, ou seja, tudo isso refletindo a cultura
um cenário que vai representar a cultura do nosso estado. Então, o cenário também é importante. Dentro do teatro, dentro de outras linguagens como o cinema, o cenário ele vai compor a estrutura narrativa, vai compor a história. E se a gente pensar no Alto da Compadecida, qual é o cenário? Cidade de Itaperoá, cidade pequena, e justamente tem esses elementos, todo mundo se conhece, todo mundo conversa, e é nesse cenário que acontecem diversas histórias. E essas histórias são histórias que fazem parte desse povo, que fazem parte dessa cultura, a cultura do Nordeste. Então, se você não conhece, mas se um dia tiver a oportunidade de visitar o interior do nosso estado, nós vamos encontrar muito do que a gente encontra no filme, nós vamos perceber no cenário real. Pois é, o filme, o livro, a literatura de cordel e outras expressões artísticas vão mostrar justamente o que as pessoas vivem. É um reflexo da forma como as pessoas vivem, do jeito como as pessoas falam, do jeito como elas se vestem, o que elas usam no dia a dia. Então, tudo isso faz parte dessa composição do cenário, composição do artista, tudo isso para entregar para a gente a mensagem, para passar, para contar para a gente uma história. E essa história, para ser contada, precisa ter alguns elementos. Que elementos? Eu preciso trabalhar a minha expressão corporal e vocal, então a forma como eu falo, como eu coloco a voz, os meus gestos, o meu corpo, como eu me movimento no espaço. E para isso o ator ele precisa estudar. Então, se você um dia pretende ser um ator e você quer dar vida a um personagem, você precisa estudar as características do mundo real. Qual é o personagem? Eu quero apresentar um sertanejo, eu quero apresentar alguém que vive no interior do estado, então eu preciso estudar. Como é que as pessoas se comportam, quais são as palavras que elas utilizam, as peças de roupa, então tudo isso faz parte dessa caracterização. Além do espaço cênico, que é o espaço onde a ação vai acontecer, o diálogo vai acontecer, e o figurino. Vocês estão percebendo aí que eu já mostrei para vocês um chapéu de palha, mostrei para vocês uma camisa quadriculada. Isso aqui vai compor parte do figurino que vai ser utilizado nesse momento. Pois é, e é nesse momento que eu vou convidar o professor Plínio, que vai me ajudar a dar vida a dois personagens. Tudo bem, professor? Tudo certinho, tudo tranquilo? Tudo certinho. Estamos prontos para fazer a nossa encenação aqui, dar vida a dois personagens. Coisa boa. Nós iremos dar vida a dois personagens. Eu vou ser o Chicó, eu não sei se vocês conhecem o Chicó do Alto da Compadecida. Vou ser o Chicó e o professor Plínio vai ser o João Grilo. João Grilo. Eita, Chicó e o professor Plínio será o João Grilo. Pode se apresentar, professor. O pessoal que está assistindo a aula. Tudo bem, professor Plínio aqui fazendo uma participação na aula do professor Giva, né? E é isso aí. Se aprontando, professor? Então, já estou ficando aqui caracterizando o personagem. Tá tudo certo, tudo pronto para a gente começar a conversar. E agora vocês vão conhecer o Chicó e o João Grilo. Deixa eu me concentrar aqui, viu? Deixa eu me arrumar aqui. Escutando ao longe uma música. Tá bem longe. Chicó? É você, Chicó? Ô, João! Oxê, Onde é que nós vem parar? que lugar diferente é esse? Menino! Eu vou te contar como foi que eu cheguei aqui. É porque, conto você, porque eu não sei não. Quando eu vi, Puxa. eu tava aqui. Acordei logo cedinho na praça, lá de Itaperoá. Quando eu olhei de longe, vi aquele carcará pousando no centro da praça. Aí eu pensei, vou subir no carcará
vou subir nesse carcará e vou ver para onde é que ele vai me levar. No Carcará? O carcará. E eu fui lá. E aquela briga toda, eu puxei o carcará para um lado, puxei, e ele não queria não queria deixar não. Mas eu puxei para um lado, puxei para o outro, vou subir no carcará e vou ver para onde é que ele vai. Subi, montei no carcará, consegui montar e a gente veio voando, passou pelo Rio São Francisco, passou pela cidade pesqueira, Triunfo. Ô Chicó, que história mais sem jeito é essa? No Carcará, no bichinho daquele tamanho, você montou no Carcará e saiu voando por aí? Como é que foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Vim, a gente veio voando, foi-se embora, eu tava passando pela zona da mata, cheguei a ver um monte de coisa, caboclo de lança e tudo. Aí quando eu vi, eu já tava chegando aqui em Recife. Os caboclos de lança não estão saindo não, Chicó. Conversa mais sem jeito é essa, homem? Mas foi exatamente assim, do jeito que eu tô te dizendo, eu também não sei explicar. Mas foi exatamente desse jeitinho mesmo. Aí eu vim voando, enfim, e quando eu vi, eu já tava chegando aqui na cidade de Recife, e a gente dando vazante pelos prédios, passando pelo meio de uns prédios e outro, até que eu cheguei aqui, nesse estúdio aqui, nesse negócio onde a gente tá vendo aqui, essa aula. Cheguei e ainda bem que eu vim voando, porque o povo é muito importante aqui, os carros tudo grande, tudo bonito. Aí o cara me deixou, aí eu entrei e tô aqui. E tu viesse voando, passando por cima dos prédios, Chicó. Eita, conversa mais sem jeito. Não sei, só sei que foi assim. Sei não, Chicó. Tu e tuas conversas não vai cuidar de trabalhar não, Chicó. A gente precisa arrumar um serviço pra fazer. Não é tá com essas conversas não. Não, mas esse aqui é um serviço que a gente tá fazendo, aqui é um trabalho aqui. Chico. E disseram que vão até dar um lanchinho pra gente. E vai ter lanche aqui? Não é daqueles pão da padaria não, tudo ruído do rato. Eita, é não. Disseram que vai ter um lanche bom. Olha. Quer dizer, depois disseram que não ia, depois disse que ia dar um lanche, depois não vai dar um lanche. Mas eu acho que vai. Eu acho que vão fazer um lanche. Tô achando tua conversa muito sem jeito. Não, mas menino, olha, eu sei que fica esse negócio, né? Fica rico, fica pobre, né? Fica rico, fica pobre. Mas... Se tiver o lanche, a gente tá rico, né? Mas eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter um lanchezinho pra gente. Eu não sei, mas disseram, prometeram. Aí eu vim pra cá pra falar de outra coisa que eu não sei se tu lembra. Que, ó, faz muito tempo eu fui um grande ator nas peças do interior. Tu fosse ator já, foi, Chico? Fui um grande ator, muito famoso. E quando foi isso? Faz tempo, muito tempo. Faz muito tempo. Aí disseram, vamos chamar Chicó e vamos botar João Grilo também pra vir falar desse bendito do teatro. Que lá no interior é bem diferente disso aqui. A gente fazia lá na época, lá no meio da rua mesmo. Não tinha microfone não, ela chegava e falava. E falava com todo mundo, não tinha microfone, não tinha nada. A gente chegava e o povo entendia tudo. Ah, desse tempo aí eu me lembro. Não lembra? Eu me lembro. Não lembra? Era assim, ó, no grito. Era no grito, era? Era. E o povo atendia tudo. O povo sabia de tudo. E as peças que a gente fazia no meio da rua? A gente contava que tipo de história? Tu não lembra não, Chico? Não lembra não, história João? Popular, história do povo. Era, João. Era. E que muitas dessas histórias tem aonde? Tem da literatura de cordel? Tem. Não tem da literatura? Começou com o cordel. Olha aí, tá vendo? Tu tá vendo como é que eu sei do negócio? O cordel, tudo penduradinho no cordão, por isso o nome, não era? Por isso que é o nome de cordel. Isso mesmo. Quando a gente fala dos personagens, que a gente somos dois personagens muito do bonito, né? Eu acho que dessas aulas aqui não tem que barre, não. Eu me garanto, você já tá, não sei não, viu? Não, mas peraí, eu sou muito bonito também. Olha. Vai. Eu botei o chapéu aqui e ainda ficou melhor. Quando a gente fala desses personagens que tem, a gente tá dizendo que eles são parecidos com o povo, é? É personagem do povo mesmo. Ah, quer dizer que isso aqui que a gente faz... É uma representação do povo. É a representação do povo. Isso. Então isso é um teatro. É o teatro, com certeza é o teatro. É o teatro mesmo. Teatro popular. Teatro popular. Porque mostra o quê? A cultura popular. Isso. E mostra um pouquinho dessa cultura, falando o quê? Contando uma história. E a gente tá contando uma história agora. Não tá, não? Tá contando história. A gente é essa história do teatro. Menino, que eu tô ficando besta. A gente aqui é a história que tá acontecendo nesse momento do povo que era do interior, que aconteceu, que tá aqui contando e o povo assistindo a gente. Tu tá ficando besta. Tu já nascesse besta, Chico. Tu só tem piorado.
Não, olha, o meu menino me fala de piora. E esse momento que a gente está vivendo, se a gente vai contar a história, a gente tem que contar a história do passado e também contar o negócio do presente. Do presente também. E esse negócio que a gente tá aqui, né, de E pandemia, rezar para ter futuro, viu? tá difícil a situação. difícil, é. Muito difícil. Passado, presente e o futuro. Olha. Meu Deus, tá na mão dele, né? Olha, e vê, e a gente tá longe um do outro, né? Que a gente nem pode ficar tão perto Pode um não, do outro. Por pode quê? não. Porque a gente tá numa pandemia. E aí quando eu vim virado na costa do Carcará, o Carcará tava usando até máscara. O carcará mascarado. Foi. Eita, conversa sem jeito. Olha, tu vinha em cima do carcará, já é demais. E ainda ele com máscara. Não sei. só E sei vez que outra assim. passava um álcoolzinho nas penas, não era? Era. Eita, E- conversa sem jeito. Tá piorado. Tá pior, meu Chico. Será que esse negócio de pandemia tá me deixando meio assim, né? Deve ser. Faz tempo. Vai ter. Pois é. É muita novidade pra gente. Eu mesmo nunca imaginei que eu ia estar aqui, ó, na frente de uma câmera, falando dessas coisas. Tem um monte de gente assistindo a gente ali. E é. É, tu não sabia não? Não sabia não, viu? Oxi! Acenar pro povo aqui, né? Assim, ué. Tá ali, ué. Tá tudo ali. Meu Menino, Deus. tem gente, um monte de gente vendo a gente. E eu tô vendo eles aqui, ó. Um povo bonito, charmoso, mesmo, é? danado. É. Mas, Chico, tu fala e vê coisa que eu não vejo, não. Tu não vê não, é? Estão ali, né? Eles estão ali, é tudo assistindo a gente, olha. Pense Ai, num meu povo Deus. bonito, charmoso. E eles estão gostando desse bate-papo. Mais bonito do que a gente. Não, aí já é demais. Aí já é pedir muito, né? Aí a gente já não vai... Cada um no seu quadrado, né? Mas, e voltando, e o carcará vinha, passando O álcool nas Carcará penas, passando álcool que a gente chegou aqui. mascarado. Mascarado. E foi, eu não sei como tu chegou, mas eu vim nele. E a gente tá aqui falando justamente disso, da cultura popular, do teatro, de como essa arte ela é importante para todo mundo. É importante mesmo. Mas parece que tá chegando no fim, né? Tá chegando, tá terminando. Parece que tá chegando a hora. Por mim eu ficava aqui. Pergunta ao povo aí, Gente, tá terminando? tá terminando ou vocês querem que a gente fique aqui até mais tarde? Porque, olha, se é um negócio que a gente gosta de conversar, viu? Se é um negócio que a gente gosta de fazer, é conversar. A gente conversa demais, conversa sobre tudo. É, o menino fez assim, eu acho que é 3 pão pra cada um. Olha, menino, mas tu disse agora que não tava vendo nada, tu tá mentindo, né? Eu vi, olha, 2, é um de Olha cada. aí, ó, meu Deus do céu. Não pode, é 2. Eita, será que é o lanche? É o lanche. É o lanche, é? Falou e pô, ele tá assim, 2. Opa, a gente vai cobrar. É porque... Um de cada um. Eu pensei que tu tava vendo o povo que tava em casa. Não, eu tô de olho na promessa. Ah! De E comer. olha aqui, ó. Dividir, né? Divididinho, né? Pra mim, 2 pra certo. mim. Não, é 2 dois. só, um de cada um. Ah, um de cada, Não né? venha não. E aí já tem 10% do seu que é meu. Mas aí não tá certo isso. Foi a não. promessa pra eu estar aqui hoje, você disse. 10% foi? Foi. Mas e pode isso, é? Pode. É, mas tá bom, vai. Bora, Chico, Porque para com essa não tua ajuda, conversa, Chico, para com essa tua conversa. Olha, eu tô gostando muito desse momento da gente estar aqui contando um pouquinho, né? Contando da nossa história, um pouquinho da cidade que a gente vive, dos personagens. Daí eu acho que já tá realmente na hora da gente ir. É melhor a gente ir embora, né? Pegar o Carcará, mas antes pegar o nosso lanche, né? Pegar o lanche, é verdade. Acho que é importante, pegar o lanche é importante. E a gente vai se despedir por aqui. Minha gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu... Eu vou também aqui, eu não Vem, vou aqui, ainda né? nem pode nem ficar muito perto. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Até a próxima, Eu gente. sou Chico. E eu sou João Grilo. Vocês gostaram? Se eu escutar daqui que sim, a gente volta outro dia. Tchau, beijo do amarelinho. Eita, tchau pra vocês. A gente volta, hein? A gente volta.